Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à disciplina sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, ou ao curso, sobre essa obra, a fenomenologia de Hegel, particularmente aqui na segunda sessão, intitulada A Percepção, Wahrnehmung. Nós vimos que a consciência percipiente tem, nessa tentativa da consciência, conhecer o objeto, conhecer o mundo, a consciência percipiente já é um salto em relação à consciência sensível, à consciência sensitiva, na medida em que a consciência percipiente é uma consciência ativa. Ela não espera só o objeto via ela se dirige ao objeto, né? E ela tem já a experiência de uma consciência anterior como base, que é a consciência sensitiva. Ou seja, a consciência percipiente percebe mediada pelos sentidos. Só que é uma consciência ativa, mas ainda condicionada pelos sentidos. Ela é ativa, se dirige ao objeto, se dirige aos objetos, mas mediada pelo sentido, ou condicionada pelos sentidos. Se nós fizermos uma alusão a Hume, como eu falei, que seria importante, né? A base do conhecimento para Hume é precisamente o quê? A experiência. Mas a experiência está fundamentada onde? Nas percepções. Hume, o Tratado sobre o Entendimento Humano. Quer dizer, Hume vai dizer, como é que nós conhecemos? Nós conhecemos na experiência. Mas o objeto da experiência qual é? São as percepções. Ou seja, nós conhecemos as coisas no nosso dia a dia, na nossa experiência, mediado pelas nossas percepções. Então, para Hume, não existem ideias inatas, não existem ideias originárias, não existem ideias primeiras. Para Hume, antes de nós termos ideias, nós temos primeiro o quê? As percepções. A gente percebe as coisas mediadas pelas percepções. E o Hume faz uma separação, uma distinção entre as percepções primárias, ele chama as percepções fortes, e as percepções secundárias, ou reflexivas. Ou seja, o homem conhece as coisas mediado pela percepção, ou pela nossa percepção. Mas a percepção é como se tivesse, para Hume, dois níveis. As percepções simples, que ele chama de impressões sensíveis. E essas impressões sensíveis, a gente tem o quê? Uma impressão forte dos objetos, que atacam os nossos sentidos. Então, antes de saber o que é o sal, o que é o salgado, o que é o verde, o que é o amarelo, a gente teve o quê? Uma impressão sensível, que eles chamam dessas percepções, Primeiro nível da percepção são as impressões sensíveis. Depois a gente tem uma ideia. Eu não posso ter uma ideia do salgado sem ter provado o salgado. Eu não posso ter uma ideia do branco sem ter tido, ter visto o branco. Então, primeiro a gente tem as impressões simples, então, essas impressões sensíveis. Então, depois a gente tem uma ideia. E as ideias, vai dizer, elas não são primeiras. Porque a gente teve uma impressão sensível, a gente vai ter o quê? Uma imagem dessa impressão sensível, do quente, do frio, do doce, do salgado, do triste, do alegre. São essas impressões que a gente tem contato com o mundo. E essas impressões depois são guardadas pela nossa memória e a gente tem uma impressão, que eles chamam de impressão, outra percepção, uma impressão meio apagada, que eles chamam as impressões reflexivas. Essas impressões simples que foram guardadas na nossa memória, a gente tem uma representação dela, uma imagem dela, uma imagem um pouco apagada. Essas imagens um pouco apagadas, que ficam na nossa memória, dessas impressões simples, é o que a gente chama de percepções secundárias, ou impressões reflexivas. Que são portanto, as ideias não são primeiras, as ideias são imagens, são cópias das impressões simples que a gente tem com os objetos. Primeiro a gente tem impressões simples, ver, ouvir, pegar, tocar, o branco, o amarelo, o doce, o salgado, o duro, o mole, o frio, o calor, tristeza, alegria, dor. Então, essas impressões sensíveis, para ele, é a fonte do conhecimento. Ou seja, nós não podemos ter conhecimento sem essas percepções simples.
as percepções simples têm duas fontes, que chamam essas percepções simples, que são impressões simples, diretas, mediadas pelos sentidos. Essas impressões simples, a gente tem o quê? Uma percepção forte acerca do outro, acerca do objeto, acerca das coisas. Essas impressões fortes ficam guardadas na nossa memória. E a gente tem o quê? Uma imagem, né, um pouco apagada, uma lembrança dessas impressões simples. Tá certo? Essas imagens, como representações, como cópia dessas impressões simples, sensíveis, essas imagens é o que ele chama de ideia. Ou seja, eu não posso ter uma ideia sem antes não ter tido uma percepção simples ou uma impressão simples acerca dos objetos. Tá certo? Você queria fazer uma Tô, colocação? Quer fazer uma queria, colocação? me veio uma dúvida. Pois não. Como é que eu posso criar, inovar, Isso, sem ter a percepção? O exemplo, a isso, questão do fogo, isso. a criação do fogo, o desenvolvimento da prática do fogo. Vai depender do objeto. Se o objeto for diferente, você vai ter uma impressão diferente, não é? Tá certo? Então, o que é que ele está dizendo? A base do conhecimento, o fundamento do conhecimento para Hume passa pelas percepções. Ou seja, nós não podemos, na concepção de Hume, nós não podemos ter ideias sem antes termos percepções das coisas. E nós percebemos as coisas como na nossa experiência. Nós temos percepções, e fala de três faculdades. Um tem percepção, tem a memória e tem a imaginação. Mas a gente tem contato com o outro, contato com o objeto, contato com as coisas, né? A partir da percepção. E é a partir da percepção que a gente capta as coisas, capta o mundo, capta o objeto, capta o outro. E a gente tem essas percepções simples, que ele chama de impressões simples, que são impressões dadas pelos sentidos. Ver, ouvir, pegar, tocar, né? Sentir o calor, sentir o frio, sentir fome, sentir saciedade, sentir o quente, sentir o úmido, sentir o seco, né? Sentir dor, alegria, sofrimento. Então, essas impressões que a gente guarda elas, né, na nossa memória, ficam guardadas, essas experiências que nós tivemos com o mundo, e a gente tem uma imagem, uma representação dessas percepções simples, que eu chamo de impressões simples. E essas impressões simples são fortes, porque a gente teve o quê? Um contato direto, mediado pelo sentido, com os objetos. Né? E a gente guarda essas imagens, essas cópias na nossa memória, e essas imagens, essas cópias, é o que o Rio chama de ideias. As ideias, elas não são primeiras, elas não vêm primeiro, elas não são inatas, ou seja, não depende só da nossa cabeça. Elas dependem do quê? Das percepções. Tá certo? E aí tem uma outra faculdade que ele chama de imaginação. A imaginação vai fazer associações de ideias simples com outra ideia simples e transformar as ideias simples em ideias complexas. As ideias complexas, universais, não existem enquanto tais. São junções de ideias simples que, por sua vez, são cópias, imagens, representações das percepções fortes que nós temos, mediado pelo sentido, com os objetos. Tá certo? Então, a imaginação nossa, ela tem três princípios universais. Isso pertence ao ser humano. Por isso que há uma certa semelhança entre a gente. Ou seja, a percepção, ela tem a nossa imaginação, ela tem princípios universais, e é a partir desses princípios que ela vai trabalhar o quê? Essas ideias simples, transformá-las em ideias universais. Transformar essas ideias simples, como cópia das impressões simples, em ideias complexas. Como? Através dos princípios da imaginação. Quais são esses princípios? A questão da proximidade. Pela proximidade de um tempo, de um lugar, a gente vai tendo ideias. Pela questão da semelhança, né? Uma pessoa sempre parecer com alguma coisa, com uma figura, uma foto, a gente vai tendo uma ideia. Ou pelo princípio de causa e efeito. Né? A gente vê um efeito, a gente já atribui uma causa, pela experiência. Tá certo? Então, a imaginação vai ter ideias a partir desses princípios. Então, quando eu vejo uma causa, imediatamente pela experiência, eu já sei, ou vejo um efeito, já sei a causa. Então, o que é que Hume está dizendo? Que nós não temos ideias primeiras, ideias universais. Essas ideias universais são, né, construto da nossa imaginação, juntando ideias simples, que por sua vez são cópias, né, são
representações dessas impressões simples. E essas ideias, por exemplo, né, de causa, de fundamento, na verdade, a gente tira da experiência, a gente vê um efeito e imediatamente pela experiência a gente atribui a causa. Mas nós não sabemos as causas das coisas. Isso dá pelo costume, pelo hábito. Pelo hábito de ver uma semelhança, a gente tem uma ideia. Pelo hábito de ver alguma coisa próxima, o Renascimento, a Idade Antiga, a gente tem uma ideia. O hábito, né, do costume de ver um efeito, atribui uma causa. Mas, na verdade, nós não sabemos o que as coisas são. É o hábito, é o costume que nos leva a ter essas ideias universais. Então, porque é um problema, se eu digo que a percepção é a base do conhecimento, né, e como é para Hume, certo? Mas nossas percepções são diferentes. Como é que não tem ideias universais? Né? Se nós olharmos, por exemplo, os sofistas vão dizer, não existem ideias universais para os sofistas no século V, meados do século V, até o século IV a.C. Não existem ideias universais para os sofistas, Protágoras, Gorgias, etc. Não existem ideias absolutas. Não existem ideias necessárias, universais, absolutas, ideias objetivas. Essas ideias, na verdade, as ideias são o quê? Produto dos nossos sentidos, dessas impressões primárias que a gente está chamando. Né? Ou seja, e não existe o homem em geral, existem os homens particulares, os homens singulares. Só que nós, irão dizer os sofistas, nós somos o quê? Diferentes. E nós temos o quê? Sentidos diferentes. Nós temos sensibilidade diferente. Então nós captamos as coisas primeiro pelos sentidos e depois tem conceitos. Mas os conceitos não são originários, não são primeiros. A base do conhecimento, vamos dizer os sofistas, é o quê? É a sensibilidade, são os sentidos. Mas como nossos sentidos são diferentes, a forma como um capta uma coisa, a forma como o outro capta outra coisa, não são necessariamente iguais. Eu posso passar um vento aqui e eu sentir frio, o outro pode não sentir nada. Né? Eu posso provar uma coisa e sentir doce, o outro pode sentir amarga. Então, por que a gente tem esses conhecimentos universais? Você quer dizer, olha, os conhecimentos universais não são porque eles são universais, não são porque eles são necessários, né, em si. Na verdade, isso é produto do convencimento. Né? As pessoas captam as coisas pelos sentidos e quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, né, pode convencer que a sua forma de aprender as coisas pelos sentidos é mais útil, é mais verdadeiro. Por isso que para o sofista trata-se de disputar, discutir, né? Convencer o outro. O conhecimento se dá por um processo de convencimento. Tá certo? Então não existe a verdade. Não existe o verdadeiro e o falso. Tudo é relativo. Então os sofistas vão introduzir, né, no meados do século V, no século IV, a questão do relativismo cultural. Eles foram grandes filósofos. Não são filósofos mentirosos, né? Ou filósofos que não filosofaram, que ficaram na superfície, ou que prostituíram jovens, como Sócrates, Xenofonte, Platão, Aristóteles, disseram. Pelo contrário, os sofistas foram grandes iluministas. Porque eles vão querer dizer, olha, Protágoras, o homem é a medida, o homem é a mesura, é o critério do que é e do que não é. As coisas são enquanto são e as coisas não são enquanto não são, na medida em que são e não são para o homem. Ou seja, o homem é o critério, é a medida de todas as coisas. Quer dizer, Protágoras, né? Quer dizer, trazendo, entre aspas, né, o subjetivo para o mundo antigo, que não existe essa questão da subjetividade, né? Tá certo? Ou seja, trazendo o iluminismo, né? Trazendo aqui a revolução copernicana, tudo gira em torno do sujeito, tudo gira em torno do homem. Né? Se tudo gira em torno do homem, o homem para o sofista é sensação, é sensibilidade, não existe conhecimento universal, não existe conhecimento absoluto, não existe verdade necessária, como também não existe valores éticos, né, absolutos necessários, já que a base do conhecimento é a sensibilidade. Mas como chegar ao universal? Pelo convencimento. Né? No caso, o Rio, como chegar ao universal? Pelo um artifício da nossa faculdade, da nossa imaginação. É um artifício, a imaginação, na verdade, vai juntar as impressões simples, né, e dar uma junção de impressões simples com uma ideia complexa, uma ideia universal. Mas a base da ideia universal são o quê? São as impressões simples, dadas pelos sentidos, certo? E aqui, se você ver, por outro lado, o Sócrates, né, também atuou ali ao lado dos sofistas, o Sócrates vai dizer, não, o homem não é um ser de sensação. A essência do homem é a psique, é a alma, é o espírito. E conhecer não pode ser esse conhecimento imediato dado pelas imagens sensíveis para Sócrates. Né? Como é que se dá o conhecimento para Sócrates? Por um processo de esforço.
de purificação das coisas. Ou seja, o homem, ao ter as imagens, essas imagens devem ser o quê? Devem ser lapidadas, né? Essas imagens devem ser, vamos dizer assim, selecionadas, ver o que tem de semelhante nas imagens, depois tirar o inessencial nas imagens, no múltiplo, e chegar ao único. Aí o Sócrates vai chamar de ideias, ou de definições, de conceitos, que o Platão depois vai transformar isso em a ideia como uno do múltiplo, a unidade e a diversidade, ou seja, a ideia é uno, mas a ideia não é absolutamente uno sem o múltiplo. O múltiplo é múltiplo, mas é o múltiplo do uno, ou seja, que o uno e o múltiplo não se separam, certo? Então, nós estamos aqui discutindo uma consciência percipiente, uma consciência que tem o objeto, certo? Já se dirige ao objeto, uma consciência ativa, a consciência percipiente, a consciência enquanto percepção, mas ela tem os objetos condicionados pelos sentidos. E aí tem uma dificuldade, como chegar ao universal, porque o universal está dizendo o quê? Pelos sentidos. E os sentidos são o quê? Singulares. O que você sente não é o que eu sinto, O que você vê não é necessariamente o que eu vejo. O que você escuta não é necessariamente o que eu escuto. Então tem uma dificuldade, né, de ter esse universal condicionado pelos sentidos. Mas os sentidos são o quê? Singulares, particulares, né? Me dá a universalidade. Então ela vai ter uma dificuldade nessa relação entre o uno, esse universal como uno, dado pelos sentidos, e esse universal do múltiplo. E o múltiplo no uno. Porque como ela é condicionada ainda pelos sentidos, como ela tem um aspecto, ela tem dificuldade de ter universal. Quando ela tem universal, é só um universal vazio, né? Nós vimos lá na consciência sensitiva. Mas é um vazio sem ter trabalhado ainda o quê? As diversas determinações simultaneamente. Porque falta ali ainda o que? Abstração, né? Quando eu estou condicionado pelo sentido, quando eu vejo, eu não toco, quando eu toco, eu não, né, eu escuto, eu começo a tomar essas partículas separadas. Entende? Então, a consciência percipiente, ela vai partir o quê? Do objeto dado pela consciência sensível, objeto esse que ela só tem o quê? O universal, o geral. Mas quando tem o geral, as mediações não foram trabalhadas, não são articuladas. Por quê? Porque ela é uma consciência sensitiva. Eu digo o copo que eu estou vendo, né? Digo a casa que eu estou vendo, o computador que eu estou vendo, mas não estou trabalhando simultaneamente as determinações, as mediações do copo, né? Mediações do computador. Isso não está sendo articulado, sendo dado pelos sentidos. Então, é universal ainda sem as suas determinações. E quando eu entro nas determinações do branco, eu não tenho um salgado. Quando eu entro no salgado, eu não tenho um asperoso. Quando eu tenho um asperoso, eu não tenho um cúbico. Porque são os sentidos que estão condicionando tanto a consciência sensitiva, né, quanto a consciência percipiente. Então, o que é que nós estamos querendo? Que a consciência dê um salto, que ela chegue a um universal, a um todo das partes articuladas. Que ela chegue às partes articuladas dentro de um todo. Mas isso é necessário que a consciência dê um salto, porque só a nível, né, da abstração, a nível do pensamento, do espírito, é possível que a consciência tenha o universal das partes, as partes universal. Tem um uno do múltiplo, um último uno. Certo? Aqui, a consciência percipiente, ela está nessa relação entre o universal, que ela partiu, com o múltiplo. O universal como universal dos múltiplos, né? Tá certo? O universal como universal dos múltiplos e o universal como universal enquanto tal. Mas como articular esse universal das partes, esse universal da multiplicidade de determinações e o universal enquanto tal, né? Está entendendo? Porque quando eu tenho a multiplicidade das partes, a consciência, como ainda ela é condicionada, ela pode se perder. Ela tem uma parte, ela não tem a outra. Porque cada parte é como se fosse, como eu falei. Como se fosse um todo também. Né? O braço não é a perna, a cadeira, por exemplo. Né? O pé da cadeira não é o braço. O assento da cadeira não é a perna, não é o braço. Ou o salgado, né? O sal é sal, mas o branco não é o sal. O asperoso não é o sal, necessariamente. Mas estão lá. Mas a consciência percipiente, a consciência sensitiva, tem dificuldades de ter simultaneamente essas determinações dentro de um todo. E essas múltiplas determinações como universal dentro de um universal. Se ela está mediada pela consciência sensitiva. Ok? Então, diante dessas dificuldades que a consciência percipiente está tendo, ela vai ter que dar saltos para ter o objeto como universal, né, dado pelo conceito, enquanto unidade da diversidade, enquanto todo das partes, enquanto universal, né, que é necessário do contingente. Tá certo?
Ok? Então, nós vamos para o parágrafo 115, não é isto? Né? Para o parágrafo 115. Tá certo? É isso mesmo? Nós vamos ler agora o 115, ok? Então, uh, em 15 momentos, né? Vamos lá. Então, nesses momentos, conjuntamente, a coisa está completa, né? A coisa está completa, a coisa está completa com o verdadeiro da percepção, né? Ou seja, o uno das partes, o universal, né? Ok? Então, nesses momentos do uno e do múltiplo, conjuntamente, o uno e o múltiplo. O que é a coisa? É o uno e múltiplo. É o universal e o universal das partes. A coisa, a cadeira, mas é uma cadeira que tem braço, que tem perna, tem assento, tem um encosto. O sal é universal, o sal. Mas o sal tem o branco, tem o salgado, tem o asperoso, tem o cúbico, né? Então, o que é a coisa? Ela é um uno, o múltiplo. Ela é universal, enquanto tal, como todo, e o universal das partes. E ambas, né? O, ambas determinações, universal, quanto universal e universal das partes, ou o uno e o múltiplo, não se separam. Você não pode ter um objeto sem a sua unidade. Porque a unidade é o todo, é o sistema universal que vai segurar as partes e fazer com que essas partes deem conteúdo, deem determinações a esse objeto, fazendo com que ele é isto e não aquilo. Não é? Mas sem esse universal que segure as partes, essas partes iriam se dispersar, né? Iriam se desagregar, ok? E aí nós não teríamos objeto. Então, assim, nesses momentos, conjuntamente, o uno e o múltiplo, o universal enquanto um todo, o universal do universal das partes e o universal das partes. Nesse momento, a coisa está completa como verdadeira. O uno muda a percepção. Ok? Então, a coisa é a universalidade, ó, passiva e indiferente, é a universalidade passiva, né? Ou seja, o uno, o também das muitas propriedades, muitas matérias. Depois, a negação, igualmente com o simples, ou o uno do excluir de propriedades opostas. Então, você tem a coisa, a universalidade, né? A universalidade que inclui o sal, é uma universalidade que inclui o branco, que inclui o salgado, que inclui o asperoso. A cadeira é universal, que inclui o assento, que inclui a perna, que inclui, né, o braço, certo? Então, ele é um universal, né? Universal que inclui, que é indiferente. Dois, nós temos o universal como negação. O sal é a negação do branco. O sal não é o branco. O sal não é necessariamente o salgado. O sal não é necessariamente o cubo. O sal não é necessariamente o asperoso. Ó. É a negação, é o uno do excluído das propriedades. Três, as muitas propriedades, né, mesmo, o relacionamento dos dois, primeiro momento. Então, a coisa é universal das partes, universal enquanto tal, um, né, negando o outro, mas ao mesmo tempo é um juntando ao outro. É universal enquanto tal e universal das partes. É o uno e o múltiplo. É os dois, a negação tal como se relaciona com um elemento diferente. E ali se expande como, como se relaciona elemento diferente, e ali se expande como uma multidão de diferenças. Ó, é o ponto da singularidade, irradiando na multidão, na multiplicidade, no meio da subsistência. O que é o singular? É o universal dos particulares, é o particular do universal. Né? Ele é a multiplicidade no meio de um universal. Essas diferenças entre o uno e o múltiplo, entre o universal como universal e o universal das partes, essas diferenças, pelo aspecto de pertencerem ao meio indiferente, são universais elas mesmas.
só consigo, relaciono e não se afetam. Mas pelo aspecto de pertencer à unidade negativa, são ao mesmo tempo excludentes, e contudo tem necessariamente esse relacionamento de opostos para com propriedades que estão afastadas do seu também. Ok? Então, assim, o que é a coisa, o que é o objeto? Né? Ora, ele é universal, que inclui as partes, o universal das partes, né? Branco, salgado, asperoso, etc., que não é necessariamente o sal, mas ao mesmo tempo a universal includente, né? Certo? O universal que inclui as partes. Ok? Tá certo? Ok? Ok? Então, dando sequência. Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida em relação ao conceito dele de singularidade, particularidade. É a mesma coisa em Hegel? O singular é como se fosse o universal concreto, né? Certo? Ou seja, você tem o universal geral dentro de uma particularidade. O singular é como se fosse, vamos assim, esse universal e esse particular dentro de uma particularidade histórica. Ou, em outras palavras, o que é singular? É o universal e o universal das partes. O que é o objeto? O objeto é mas não é um singular no sentido do indivíduo. É que o uno e o múltiplo, a unidade e a diversidade, o universal e o universal das partes estão juntos, que dá uma singularidade, uma especificidade ao objeto, né? Certo? Aí no parágrafo seguinte, diz assim, né? Assim sendo, pode-se agora compreender, ó, a universalidade sensível ou a unidade do ser, né, do universal e do negativo. Só é propriedade enquanto uno, né, a universalidade, uno, e a unidade universal e a universalidade pura que se envolve nela e se diferenciam entre si. Ela os engloba, né? Ou seja, essa universalidade enquanto tal, passiva, que aceita as partes, e essa universalidade das partes. Ela os engloba justamente um com o outro. Somente essa sua relação com seus elementos essenciais constitui plenamente a coisa. Outras palavras, o que é a coisa? A coisa é o uno e o múltiplo, é a unidade e a diversidade. É o universal, o sal e o universal das partes, salgado, branco, asperoso, né? Ou seja, ora o universal sal nega o branco, porque o sal não é o sal branco. Ora o universal nega o salgado, porque o sal não é só salgado. Ora o universal nega, né, o asperoso. Mas o que é a verdadeira coisa? Essa junção entre esse universal, que diz eu sou sal, não sou só o branco, não sou só o salgado, sou o sal, mas ao mesmo tempo, para ser sal, ele tem que aglutinar esse universal das partes. Certo? No parágrafo 116. Ok? Professor, Pois não. só para que eu li esse parágrafo de novo, eu me lembrei da disciplina de Dialética 2, que a gente estava lendo a Ciência da Lógica, e esse parágrafo 115 eu achei, eu estava lendo ele, né, quando eu estava nessa disciplina, que é um parágrafo que o Hegel, ele é muito didático, né, ele coloca até a numeração aí para ajuda, né, não sei se essa numeração é do tradutor, mas e quando ele diz, né, que a coisa é e coloca esses três momentos, é mais fácil, né, entender. E só para destacar o absurdo, né, que o Richard Hort vai dizer, né, que o Hegel é a razão enlouquecida, é que essa negação é que é o trunfo, né, da dialética hegeliana, né, porque ninguém considera o não é como o ser das coisas também, né, e Hegel é quem tem essa sacada, né, de dizer, não, o não é também faz parte, né. Isso, né? Quer dizer, quando a ciência faz o quê? Observa, né, os objetos, observa os fatos. Ao observar, ela tira o quê? Uma hipótese. Da hipótese, ela vai ver o quê? O que se repete. Aí vai transformar isso no que se repete o quê? Numa lei, né? Só que essa lei acaba sendo necessária universal. Mas
esse universal é o universal de contingentes, de não, é uma ideia como ser, mas de não seres. Dentro da lei tem outras leis da ciência, isso é dialética, né? Tem contradição. Só que a ciência não vai aceitar. Que é uma lei necessária sem contingência, né? Sem negatividade. Então, o que é que o rei está dizendo? O que é a coisa? É universal, é o único. Esse universal, ele está ao mesmo tempo, ele nega e atrai ao mesmo tempo, né? Certo? Ele nega o branco, nega o salgado, que é o sal. Mas, ao mesmo tempo, ele é um universal que tem que atrair, tem que aceitar. Branco, salgado, aspirou, para que esses conteúdos que estão no sal façam com que esse objeto seja sal e não seja açúcar, façam com que ele seja sal e não seja coloral, né? Ou seja, por quê? Porque são as suas partículas, as suas determinações estão dentro desse universal. Então, é como se a gente tivesse dois universais dentro do objeto. O universal enquanto todo, o universal enquanto universal, que ora nega esse universal das partes, que não é o branco, é o sal, mas ao mesmo tempo ele atrai, ele aceita, né? Ele passa a ser universal também das partes, né? E também as partes, ele passa a ser o quê? Cada parte, o branco não é o sal, o salgado não é o sal necessariamente, o asperoso não é o sal, tem uma especificidade, mas ao mesmo tempo, para essas determinações, sendo o sal, tem que aceitar isso, tem que ser essas determinações dentro do universal. Qualquer branco é o sal, é um branco específico, né? Qualquer salgado é um salgado que está ali dentro dessa unidade com os outros elementos que irão constituir o sal. Ok? No parágrafo seguinte, no parágrafo 116, é isso? 116, agora vamos, é? Tá certo? É o parágrafo Isso, 116? Isso, 116. 116. Bom, então, parágrafo 116. Então, vou ler aqui, né? Então, a consciência entendida, só um comentáriozinho, entendida como consciência percipiente, tem como função somente de aprender e captar o objeto, ou seja, a coisa. O que surge dessa apreensão é para ela o verdadeiro. Se a coisa, o objeto é o verdadeiro, o universal, o igual a si, então a consciência percipiente é o mutável, é o inessencial, né? E o incorreto, ou, e consequentemente, qualquer problema que venha a ocorrer na percepção é atribuído, portanto, não à coisa, ao objeto, mas a inverdade da consciência que não percebe corretamente o objeto e se ilude. Então, diz assim, se nós temos a consciência percipiente, e para a consciência percipiente perceber, ela tem que ter o objeto. Mas o objeto é independentemente da consciência. Sem pensar assim, então, o objeto é verdadeiro, tal como a consciência o percebe. Se há algum erro nessa percepção, não está no que é. Porque para perceber eu preciso do que é, da coisa. Eu não posso perceber a coisa sem a coisa. Mas a coisa, o objeto pode ser sem ser percebido. Então, se houver um erro na percepção, nesse nível, entre sujeito e objeto, entre consciência percipiente e objeto, nesse nível em que está buscando a verdade, ora no objeto, ora na consciência, nesse nível, o objeto vai aparecer como verdadeiro. O que é verdade? Na verdade, nem é o sujeito, nem é o objeto. Um não se separa do outro. Mas aqui a consciência ainda está o quê? Ela aqui e captando, no caso a consciência sensitiva, o objeto. O objeto está ali. A percepção do mesmo jeito. Ela se dirige aos objetos, mas como já estivesse ali, ela está captando, sendo condicionado pelo sentido. Mas sujeito e objeto ainda estão separados, né? Então, nessa separação entre sujeito e objeto, entre consciência percipiente e objeto, para a consciência percipiente perceber o objeto, é necessário que o objeto exista. Mas o objeto, né, ele é independentemente de ser percebido. Então, se o objeto é o verdadeiro nessa relação de sujeito e objeto, já que o objeto, para ser percebido, não precisa da percepção, mas a percepção, para perceber o objeto, precisa do objeto, então o objeto se coloca nesse nível como essencial, como verdadeiro. E se houver um erro na percepção acerca do objeto, não está no objeto, está na consciência percipiente que não percebeu corretamente o objeto, se iludiu, tá certo? Então ela vai tomar aquilo mesmo que a minha experiência, a relação entre ela, que é verdadeiro, é o objeto, porque ela está percebendo, né, ou vendo o objeto mediada condicionado pelos sentidos. Ok?
Então, até aqui, nós temos uma consciência que deu um salto, que eles chamam de uma consciência percipiente, uma consciência como percepção. Deu um salto por quê? Porque ela se dirige ao objeto, ela é uma consciência ativa, ela não é uma consciência passiva, como uma consciência sensitiva. A consciência sensitiva, as coisas vêm a ela, as coisas atingem o paladar, atingem os olhos, né? Atingem o tato. A consciência percipiente, ela é uma consciência que se dirige aos objetos. Mas ela se dirige ao objeto ainda o quê? Condicionada pelo sentido. Ela se dirige ao objeto, né, pelo ver, pelo pegar, pelo tocar, etc. Segundo, a consciência, ela tem como consciência percipiente, uma consciência de percepção, tem como base o quê? A consciência sensitiva, ou seja, o que a consciência sensitiva já fez. O que a consciência sensitiva já fez? Tem um objeto como um todo, como universal. Nós vimos que a consciência, né, sensitiva quer este copo, esta cadeira, este livro, mas este é um geral, é um universal. Então, a consciência percipiente está percebendo os objetos condicionado pela experiência da consciência sensitiva, ou seja, tendo um objeto já como universal. Mas o que é universal? Aí ele vai dizer, a coisa é universal, mas é como se tivesse dois universais. Quais são esses dois universais? O universal, enquanto tal, o universal né, que absorve, que não exclui, tá certo? Ok? E o universal das partes. O branco, o salgado, é dois universais. O universal como uno e o universal como múltiplo. Aí nós temos uma relação. Qual é a relação? Ora esse universal nega, para ser o sal. Ora esse universal o quê? Atrai. Do mesmo jeito as partes. Cada partes se negam entre si. O branco não é o salgado, o branco não é o asperoso, se nega entre si. E também nega o quê? O sal. O branco não é o sal, o asperoso não é o sal. E terceiro, né? Esse universal de parte também vai negar o sal. Né? Mas qual é a verdade? É que um pressupõe o outro, que é o universal, sal, e que é o universal das partes. A parte é o universal das partes, mas é o universal das partes dentro de um universal, dentro de uma unidade. Tá certo? Quarto, a consciência está percebendo os objetos, mas ela percebe os objetos como? Sendo condicionado pelos sentidos. Se ela percebe os objetos, condicionado pelo sentido, mas para perceber os objetos têm que ser. Então, se houver um problema, né, na consciência percebendo em relação ao objeto, nesse nível, vai se tomar o objeto como essencial, como fundamental, e a consciência percebente como algo que pode errar, pode cometer um erro ao aprender o objeto. Ok? Então, no parágrafo 116, ok? Ó, vamos lá, parágrafo 116. Assim está agora constituída a coisa da percepção e a consciência determinada como consciência percebente, percipiente. Que é a coisa? É o uno do múltiplo, é o múltiplo do uno. É o universal, enquanto universal, e o universal das partes. Onde o universal enquanto universal. E esse universal é o universal o quê? Do universal das partes. E a universal das partes é a universal das partes dentro de um universal. Isso é a coisa. E aí está constituído o quê? A consciência percipiente. Né? Enquanto a coisa é o seu objeto. O que é a coisa? É o universal, enquanto universal, e o universal do universal das partes. A consciência só tem somente de captá-lo e de proceder com sua pura apreensão. Para ela, o que ocorre dali é o verdadeiro. Ela vai aprender o objeto, essa consciência percipiente, e vai ter esse objeto como verdadeiro. Porque para ela perceber o objeto tem que ser. Né? Professor, Por não. olha, eu não consegui compreender. Sim. O universal é o puro, o objeto puro. Mas constituído pelas partes. As partes que negam o universal. Mas o universal se nega a si próprio? Pois é, tem que primeiro entender assim. Olha, ele disse, né? Nós temos uma consciência percipiente. Para ela, o objeto é uma coisa, certo? Já se dirige, sendo mediado pelo sentido, ok? Essa coisa é um todo, é um universal, ok? A cadeira, o sal, é universal, ok?
Agora, o que é esse universal? É como se houvessem dois universais. O universal enquanto tal, puro. Sal, a cadeira, a mesa, né? O universal. E é como se existisse um outro universal, o universal das partes. No caso do sal, é o universal onde tem o branco, tem o salgado, tem o asperoso, tem o cúbico, etc. Agora, nós vamos fazer uma relação desses dois universais. Como é que se dá a relação desses dois universais? Isso aqui é só na medida da abstração, né? Nós vamos ter o universal puro, ora, negando o sal, não é branco, não é asperoso, vai negar esse universal das partes. Ora, esse universal também vai atrair. Para ele ser o sal, o branco tem que estar lá, o salgado tem que estar lá, entende? Há uma relação de repulsão, usar esse termo, e de atração ao mesmo tempo. Entendeu? Né? Por exemplo, eu, Eduardo, eu sou um todo, universal. Né? Eu não sou o nariz, eu não sou a minha orelha, né? Eu não sou o meu olho. Eu sou o Eduardo, o universal. Ok? E há dentro desse meu universal um outro universal. Meu nariz, minha boca, né? Meu cabelo, meu braço, minha perna, etc. É dois universais. Qual é a relação? Ora, esse meu Eduardo diz, não, eu não sou o nariz, eu não sou a boca e tal. Mas eu, para ser eu, tenho que ter esse tipo de nariz, vou ter que atrair também as minhas partes que irão me fazer Eduardo, não me fazer Luciano, não me fazer Francisco, tá certo? As partes também vão dizer, olha, eu não sou o Eduardo, eu sou o nariz, né? Eu sou, né, a boca, eu não sou o Eduardo, vamos supor. Mas, para ser esse tipo de boca que está aqui em mim, ela vai ter que vai também me aceitar, vai ter que estar dentro desse universal. Entende? É como se fossem dois universais. O que é a coisa universal? Por que é universal? Porque a consciência sensitiva não diz nada de universal. Aí a gente está problematizando, a gente está aprofundando. O que é esse universal? É o universal puro, universal enquanto tal, e o universal das partes. E aí vamos ter uma relação problemática. Qual? De atração e de repulsão. De aceitar e de excluir. Tanto de um lado quanto de outro. O universal puro vai dizer, olha, eu sou o sal, pronto. Não sou branco, sou asperoso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que aceitar esse universal. Se ele não tivesse branco, seria outra coisa. Se tivesse salgado, seria outra coisa. Se tivesse asperoso, entendeu? Do mesmo jeito, o outro universal das partes. O universal das partes não é o sal. Mas, ao mesmo tempo, o universal das partes tem que aceitar, tem que estar dentro desse sal para que essas partículas sejam específicas, que irão constituir especificamente esse objeto, chamado sal e não açúcar, chamado sal e não coleral, tá certo? Entendeu, Francisco? Mais ou menos? A gente está aqui aprofundando o resultado da consciência sensitiva. A consciência sensitiva, o quê? Diz nada. Ela tem só um universal, a cadeira, ela aponta, né? O copo, ela aponta. Ela diz, ela sente. Mas o que é esse universal? É o ponto de parte da consciência percipiente. Certo? Tomar o objeto como universal, a coisa como universal. Só que, como eu falei, esse universal é meio problemático para nós entender. O uno é como se fosse um universal, uma totalidade. Mas é o uno de outra totalidade, é o uno do múltiplo. Né? Mas o uno não é o múltiplo. Certo? Assim como o múltiplo não é o uno, mas é o múltiplo do uno também, entende? Beleza. É isso que está aqui mais ou menos discutindo, ok? Professor, professor Maurício. Pois não. Quem é? Ainda em relação a essa questão que Francisco Gomes coloca, em relação, eu poderia dizer de algum modo que esse universal puro, em última instância, e esse universal das partes seriam a mesma coisa, sem que com isso eu elimine as diferenças? Perdoe, como é? Pode repetir de novo? Eu poderia dizer que esse universal puro e esse universal das partes, em última instância, eles são a mesma coisa, sem que com isso eu elimine, digamos assim, as diferenças, porque me parece que eu não posso pensar nesse universal puro sem esse universal das partes e vice-versa. Mas você não pode dizer que é a mesma coisa, quer dizer que é uma unidade na diferença, entende? É o idêntico e o diferente. Né? O que é o objeto? Ele é um universal, mas é também um universal das partes. Não é a mesma coisa. São inseparáveis, são distintos. O uno não é o múltiplo. O múltiplo não é o uno. Mas o uno não é absolutamente uno, é o uno do múltiplo. O múltiplo não é uno, mas é o múltiplo do uno.
Porque o múltiplo sem o uno, ele se dispersa, entende? Eles não são idênticos, são diferentes. Mas eles são diferentes, não apartados. Né? Entende? Se for apartado, você tem um universal vazio. Você tira as partes, as partículas, né? Não vai ter o objeto, vai ter determinação. Não vai ser o que ele é. E se você tem essas partes, mas também sem um universal que o aglutine, essas partes vão se dispersar. Entende? É diferente? É. E tem que ter diferença para ter o quê? Jogo de forças, né? Ter mobilidade do objeto, da coisa. Está entendendo, Maurício? Eles são diferentes, mas não são separados. Eles são distintos. É uma diferença dentro da unidade, a unidade é a diferença. É um idêntico que é diferente e um diferente que é um idêntico. Tranquilo. Ok? Ou é o uno, o múltiplo do uno. O uno é múltiplo? Não. O sal é branco? Não. O sal é asperoso? Não. O sal é branco? Não. Ó, você pega o sal e pega o branco, identifica isso aí. Não dá para identificar, não. Mas tem o branco lá, mas não posso identificar. Posso? Não. Né? Entendeu? Mas ao mesmo tempo, o sal vai aglutinar, né? Vai aceitar esse múltiplo, essa totalidade de determinações, para ele ser o sal e não ser outro objeto. Tá certo? Aí no parágrafo 116, ó. 116, não é isso? Ó, assim está agora constituída a coisa da percepção, que é o universal, né, como universal puro, e o universal das partes. Ora o universal puro exclui, ora ele atrai, aceita. As partes, ora nega o universal puro, ora ela aceita. Uma relação de afirmação e negação, né? Identidade é a diferença. E a consciência determina como consciência percipiente, enquanto a coisa é o seu objeto, que a coisa é universal. Só que esse universal, se a gente for aprofundar, é como se fossem dois universais, certo? A gente vai ver lá na frente. A consciência tem somente o de captá-lo e de proceder com pura apreensão ou percepção. Para ela, o que dali emerge é o verdadeiro. Então, o objeto é verdadeiro. Se é uma coisa que percebe, para perceber, vai ter que pressupor o objeto. Logo, o objeto é verdadeiro, que depende de ser ou não percebido. Então, aí nesse parágrafo, no próximo período, à medida que o objeto é o verdadeiro e o universal, igual a si, enquanto a consciência percipiente para si é o mutável, inessencial. É possível que ele suceda perceber incorretamente o objeto. Ele o disse. Então, nessa relação, agora né, tem um objeto como universal, e agora esse universal, que é o objeto da consciência. A consciência tem a coisa como universal, que é o objeto dela. Como é que ela vai perceber o quê? A coisa, vai perceber o objeto. Mas nessa relação em que a consciência percebe o objeto, como ele é o percebido, ele vai dizer assim, olha, para eu ser percebido, eu tenho que ser. Se eu sou independente da consciência, ele é o essencial. E a consciência, para perceber, vai perceber o objeto. Então, se houver uma apreensão, uma percepção incorreta, não vai atribuir o objeto, porque o objeto é como se fosse essencial, e sim ao inessencial, que é a consciência percipiente, ok? Adiante, né? Aí nós vamos adiante, aí no quarto parágrafo, ok? Ó, né? Com outras palavras, se no confronto da consciência com o objeto, a consciência percipiente é cônscia da possibilidade da ilusão. Aí no próximo período, portanto, seu critério de verdade é a igualdade consigo mesmo, consigo mesmo, né? Ou seja, da coisa consigo mesmo. E seu procedimento é aprender o que é igual a si mesmo. Mas, nesse confronto, surge a desigualdade. Não é uma inverdade do objeto, pois ele é igual a si mesmo, mas uma inverdade do perceber. Ok? Esse, portanto, o seu objeto de verdade é uma igualdade consigo mesmo, né? A igualdade da coisa com ela mesma. E seu procedimento é aprender o que é igual a si mesmo. Mas, nesse confronto, surge uma desigualdade. Confronto de quê? Entre a consciência percipiente e o objeto.
uma desigualdade. Não é assim uma inverdade do objeto, porque esse objeto, né, nesse confronto de sujeito e objeto, entre objeto e consciência percipiente, né, num confronto, o objeto como ele é, e para ser percebido tem que ser, ele é como se fosse o verdadeiro. Né? Daí, nesse confronto, surge o que? Uma desigualdade. Não é uma simples verdade do objeto, pois ele é igual a si mesmo, mas uma inverdade do perceber, da consciência percipiente. Até aqui, vocês estão entendendo? Nós vimos que a consciência percipiente é uma consciência que se dirige ao objeto, uma consciência ativa, mas é uma consciência percipiente que percebe as coisas mediada, condicionada pelos sentidos. Certo? Ok? Condicionada pelos sentidos. Né? E para a consciência perceber o objeto tem que ser. Então, numa relação entre consciência e objeto, se o objeto, para perceber, para ser percebido, precisa dele, ele é o essencial. E a consciência percipiente para perceber, né, ela não, para perceber do outro, ela não é o essencial. Ok? Aí no parágrafo 117. Vamos lá. Desculpa, perdoe. 117. No parágrafo 117, ok? Diz assim, ó. Vejamos, pois, a experiência que a consciência percipiente faz em seu apreender efetivo do objeto. Ou, outras palavras, a experiência do objeto e do procedimento da consciência para com ele, para com o objeto. Então, a gente vai ver aqui os paradoxos do objeto, da coisa. O objeto surge a consciência. O objeto que a consciência aprende, capta, apresenta-se inicialmente como que um puro universal, uma singularidade excludente. Mas ele tem nele mesmo também o que? Propriedades, né? Propriedades de um universal, que por isso mesmo ultrapassa essa singularidade, esse universal excludente. Então, a primeira apreensão verdadeira, a primeira apreensão acerca do objeto não é correta, verdadeira, pois o uno, o singular, não pode ser a sua verdade objetiva, a sua essência. Então nós estamos vendo o quê? O objeto como verdadeiro, certo? Certo? Porque a relação entre a consciência percipiente e o objeto é independentemente de ser ou não percebido, logo ele é o verdadeiro. A consciência percipiente não é o essencial. E se houver um erro, é um erro da consciência que não percebeu corretamente o objeto. Então, o que é o objeto? Primeiro, ele é um universal. O objeto que a consciência capta apresenta inicialmente como um puro, né? Um universal puro, puro uno. Um singular excludente é o sal, a cadeira, a mesa, como um universal excludente. Mas ele tem nele mesmo, ele tem também, ó, as propriedades de um universal. Por isso ultrapassa a singularidade. Então, a primeira apreensão da consciência do objeto não era correta, verdadeira. Pois o uno, o singular, não pode ser a sua essência objetiva. Está entendendo aí? Olha, o objeto que a consciência percipiente capta apresenta-se primeiro, inicialmente, como um universal puro, o sal, a mesa, a cadeira, né? Universal, ok? Como se fosse um excludente, né? O sal, não é o branco, não é o salgado. E primeiro aparece como universal, que é justamente onde a consciência percipiente vai partir, né? Que é a consciência sensitiva está anunciando só o objeto como universal. Então vai partir desse universal, desse puro uno. Mas tem nele mesmo também propriedade de universal, que, por isso mesmo, ultrapassa essa singularidade. Então, a primeira apreensão da consciência acerca do objeto não era correta, pois o uno singular não pode ser sua essência objetiva. Ou seja, o objeto não pode ser só esse universal puro. Então, seria vazio, né?
Digo o sal. Aí, tudo bem, é o sal, mas eu tenho que ver quais são as partículas desse sal, né? Quais são as propriedades desse sal. A cadeira, tudo bem, é universal. É um puro universal. Mas ele sozinho não pode ser. Ele só cadeira. Como cadeira, vai ser o braço, um assento, né? Tem a perna, não tem a cadeira. Mas o sal é um puro universal, um puro simples, um sal. Mas, sem as suas partes, ele é excludente, o sal, ok? Mas se ele for só excludente, ele não pode ser, é incorreto, é isso que ele quer dizer. Tá certo? É incorreto ter a coisa só como universal excludente. Certo? Estou falando um pouco complicado, mas é porque a coisa vai complicando. Daqui a pouco vai piorar. Não, vai melhorar. Então, olha, o uno, o singular, não pode ser a sua essência, esse universal puro só a sua essência. Por causa da universalidade, ó, das propriedades que a consciência toma, né? Toma agora a essência do objeto como uma comunidade de propriedades. Então, primeiro, então, o objeto é o verdadeiro. Por quê? Porque ele é resultado da consciência sensitiva. Para a consciência perceber, tem que ter o quê? O percebido, o objeto. Então, né, independentemente de eu perceber ou não, o objeto está lá, é verdadeiro. Agora, a consciência que percebe, se houver um erro, está nela. Aí a primeira experiência dela, esse objeto, é tomar ele como um puro uno, um puro universal excludente. Ok? Só que se ele é um universal excludente, ele não vai ter as partes. Não tem as partes, vai ter ele. Né? Segundo, a consciência agora vai ter o universal não como um puro, mas agora vai ter o quê? Como universal das propriedades. Eu tinha o universal puro, o uno puro, né? Sem as partes, como fosse o sal, o salgado, a mesa, a cadeira, né? É esse universal excludente. Mas isso não tem o objeto, o objeto não é só o uno, não é só o universal excludente, ele é universal, mas é universal também das partes. Está dando para entender, pessoal? A consciência percipiente tem um objeto como universal. Por que é universal? Porque é o resultado da consciência sensitiva. Como é que a consciência sensitiva tem um objeto? O copo, a cadeira, ela não contextualiza, ela não vê as determinações, não vê trabalho incorporado, não tem uma reflexão sobre as partículas, as determinações. O objeto não está dizendo nada, o copo, a mesa. Então, a consciência percipiente vai ter, né, na sua relação com o objeto, com o mundo, vai ter como base o resultado já da consciência sensitiva, que é que o objeto é universal. Ó, o que é esse universal? Vai começar a analisar. Ele é um puro excludente. Ele é um puro ser que exclui as partes. É o sal, não é o salgado, não é o asperoso, etc. Depois eu vou agora, não, vou dizer que não posso. Eu tenho só o universal, sem as partes não dá. Então eu vou apelar agora o outro universal. Qual é o outro universal das propriedades? Né? Salgado, branco, asperoso, etc. Mas o salgado, o universal das propriedades, também ser universal puro, as partes se dispersam, deixam de ser. Vocês estão entendendo? Ó, por causa da universalidade das propriedades, a consciência toma agora a essência do objeto como uma comunidade de propriedades. Qual é a essência do objeto? O universal puro. Mas é como se esse universal puro negasse as partes. Ao negar as partes, o universal puro está comprometido. Tá certo? Então, por causa da universalidade das propriedades, a consciência toma agora a essência do objeto como uma comunidade, ó, né, de determinações de propriedade. Mas como essas propriedades são determinadas, opondo-se, excluindo mutuamente, a consciência altera de novo a sua posição e passa a tomar o objeto não como uma comunidade geral. Devido às determinações da propriedade, volta a consciência a fazer do objeto um uno excludente. Estão entendendo vocês? Vou tentar. Professor? Eu tenho então um objeto, esse objeto é a universalidade, certo? Isso. E aí eu vou olhar para as suas determinações, suas partes constitutivas, cada parte constitutiva dessa em si constitui também uma universalidade. Aí é que depois não estou entrando nisso agora.
Isso. Aí, então eu vou então decompondo cada parte em si é uma universalidade, que portanto compõe-se de partes que são universalidades, e aí pode-se fazer essa redução ad infinitum aí de decomposições? É isso que o Rei está dizendo. Como a consciência percipiente está tendo uma relação com o objeto mediada pelos sentidos, né? Eu percebo vendo. É uma consciência que vai, que se dirige. Eu tenho uma percepção como? Pelos sentidos, tá certo? Então, pelo sentido que eu percebo as coisas, mas é uma consciência mais ativa. E ela vai ter esse objeto já como resultado, universal. Aí nós vimos o primeiro problema, como é que a consciência se relaciona com esse objeto, com essa coisa universal? Primeiro, tomar esse universal quanto tal, como, né, uma unidade passiva, ok? Como tal. Ele vai fazer o quê? Esse universal passivo vai negar esse universal das partes, ok? Esse universal não é só negar, ele vai também ter que aceitar, ele está problematizando. Ele tem que negar porque o branco não é o salgado, o branco não é, o salgado não é o sal, não é o branco, o sal não é asperoso. Então, esse universal ele vai, por um lado, excluir esse universal das partes, mas para ele ser sal, ele vai ter agora que aceitar também essas partes. Aí vamos lá para o outro universal das partes. O universal das partes, o branco, o asperoso, não é o sal. Primeira coisa. Segundo, mas também está dentro do sal. E terceiro, as partes também, aí que você está falando, cada um é como se fosse também um universal. O branco não é o salgado, o branco não é o asperoso, é um universal, o universal da brancura, o universal do salgado, o universal do... Então, problematizando esse universal. O que quer dizer? Esse universal puro, que aglutina, que aceita, esse universal que exclui, aí do outro lado, o universal das partes, né? Que é o universal das partes. Dentro desse universal, senão as partes dispersam, né? Se não tiver um universal que aglutine, essas partes deixam de ser, vão se espalhar, vão se desagregar. E aí não tem esse objeto com essas partes. Esse universal tem que ser um universal que atrai, que agrega, né? Que assume, que aceita esse universal. Por outro lado, não tem um universal que vai negar, né? Que é um universal. Entende? Do outro lado das partes, nós temos um universal de parte que faz parte dentro do universal puro. Segundo, essas partes vão negar o universal puro. Terceiro, entre elas também haverá negação. Né? O branco não é o cúbico não é o salgado não é o asperoso, entende? Qual é o problema? É dizer que a consciência percipiente não vai ter, pela percepção, capacidade de abarcar tudo isso, se ela não tiver mediação ainda do entendimento, do pensamento, entende? Da abstração. Né? Se ela tiver uma, não vai ter outra. Se ela tiver uma, não vai ter outra, entende? Tá certo? Sim, professor. Mostrar a dificuldade dessa consciência sensitiva e percipiente ter o objeto como universal, né? Com suas partes articuladas. Eu não sei, olha, vamos ler aqui, ó. Parágrafo. É o 117 agora, é? É, né? 117? É. É isso? É aqui? É o 117, né? Vamos, não é isso? Já. Já? Ó, vejamos, pois, a experiência que a consciência faz em seu aprender efetivo do objeto. Outras palavras, a experiência do objeto e do procedimento da consciência para com ele. Como é que é a relação entre consciência e percipiente e objeto? Primeiro, nesse nível, que o objeto é universal e que ele é o verdadeiro. Por quê? Para ser percebido, tem que pressupor ele. Agora, né, se eu não perceber, não quer que ele não seja, ele é o verdadeiro. Segundo, ela percebe esse objeto. O que é esse objeto? É universal. Mas o que é esse universal? É o universal puro, universal equatorial, que exclui as partes. 2, não pode ser isso, é o universal também que atrai as partes, para que ele possa se diferenciar do outro. Do outro lado, nós temos o universal das partes, né? Tá certo? Que vai excluir também o quê? O universal puro. 2, esse universal das partes não vai excluir, vai estar dentro desse universal das partes, para que possa ser conteúdo desse universal. 3, esse universal das partículas tem relação de negação também. Né? Por exemplo, meu braço não é meu olho. O braço nega o olho. Meu braço não é a minha perna, nega a perna. Né? Tá certo? Mas para o braço ser braço, ele vai ter que pressupor a perna para se diferenciar, vai ter que pressupor o olho para se diferenciar.
né? É como se fosse dois universal. O universal é Eduardo, eu sou um todo. Quem diz, olha a orelha do Eduardo, é ele. Não, não é o Eduardo, um todo. A gente percebe como um todo, né? É universal. Então, eu não sou a orelha, eu não sou o braço, não sou o cabelo, sou o Eduardo, o todo. Esse Eduardo, esse todo, tem um todo que também, de partes. Essas partes fazem o Eduardo assim, de um jeito e de outro, tá certo? Universal. Que exclui, por um lado, o Eduardo, né? São conteúdos específicos. Terceiro, esses conteúdos específicos também estão na relação de oposição. O braço não é a perna não é o braço não é o nariz não é o braço, a boca é a boca, não é o nariz. Estão entendendo? Bem, vamos adiante. Então, olha, o objeto que a consciência capta apresenta inicialmente como um universal, um puro uno, né? Um singular excludente. Mas ele tem nele mesmo também propriedade, né? De um universal que, por isso mesmo, ultrapassa essa singularidade pura, esse universal puro. Então, a primeira apreensão da consciência do objeto não era correta, verdadeira. Qual é a primeira apreensão? Do objeto como um universal. O universal excluindo as partes. Não. Ele exclui e inclui. Ele repele e atrai. Não pode ser só universal. É o universal das partes. E as partes do universal. Né? Ou seja, o singular não pode ser sem a sua essência objetiva. Por causa da universalidade das propriedades, você tem o universal das partes, o universal das propriedades, a consciência toma agora a essência do objeto como aqui, como o universal das partes, como a comunidade de partes. Mas, como essas propriedades são determinadas, aí vem isso que você estava falando, né? o Valber, né? Essas propriedades são determinadas. É um branco específico, é um salgado específico, é um aspiroso específico para dizer que é um sal. Essas propriedades são determinadas opondo-se e opondo-se e excluindo-se mutuamente, a consciência altera de novo a sua posição e passa a tomar o objeto não mais como uma comunidade geral. Né? Devido à determinação da propriedade, volta a consciência a fazer do objeto que é um excludente. O que é que está dizendo aqui? É assim mesmo, vamos ter dificuldade, mas a gente vai ter que botar isso na nossa cabeça. Certo? Então, o objeto é universal. Ok? Por que é universal? Porque a consciência percipente tem como base o quê? Sendo condicionada à consciência sensitiva. Ok? Universal. O que é esse universal? Primeiro, é o universal puro. É o universal enquanto tal. O sal, cadeira, universal puro. Esse universal puro, por um lado, ele exclui para ele ser só universal. Ok? Por outro, ele atrai também. Ele tem que ter essas partes. Aí vamos para o outro lado. O outro lado vai dizer, o que é esse sal? É também o universal das partes. Só que esse universal das partes, ele é o universal das partes dentro do uno. Mas entre eles, se eu estou pegando só esse universal das partes, as partes também são universais e se negam. Aí eu, para não ter a negação, quando eu tenho o salgado, não tenho o branco, eu tenho o branco, eu tenho o salgado. Para eu sair, para você sair disso, porque cada parte também é como se fosse universal. Para salvar o universal, ela sai desse universal das partes e vai recorrer o sal. Estou dizendo que o objeto é verdadeiro, mas o que é o verdadeiro? Aí vai começar aqui uma problematização. Nessa relação entre consciência percipiente e objeto percebido, quem é o verdadeiro? O objeto. Ele é independentemente de ser percebido. Ok, o objeto é o verdadeiro. Mas o que é esse objeto? Não universal? O que é esse universal? Primeiro, universal excludente. O sal. Segundo, é o universal das partes. Mas o universal das partes tem um problema inicial. Qual é? Cada parte está excluindo a outra. Cada parte está negando a outra. Aí, para não perder o objeto, eu volto para o universal puro. O universal excluído para salvar o sal. Está entendendo? Só que quando eu salvo o sal, tirei as partes, vai ficar um sal abstrato. Mas é o sal também. Por que isso? Porque a consciência está percebendo. Quando ela percebe um, não percebe o outro. Ela não tem abstração ainda. O que a gente está problematizando essa consciência percipiente. Entende? Então,
Ok? Eduardo? Oi. Pois não. Nós poderíamos dizer que a problematização seria assim, infinita? É infinita? Como é? Desculpa. Não, nós poderíamos dizer que essa problematização, ela segue infinitamente? Segue se ficar aqui. Ela vai ter que ter abstração. Né? Na abstração eu posso ter pessoal, mas nesse nível de provar, tocar, ver, quando eu tenho um, tem outro, entende? Quando eu tiver o branco, eu não tenho o salgado. Exatamente. O que eu quis dizer foi se ficar na percepção, né? Se ficar, você vai ficar voltando, porque a percepção ela vai ter que perceber mediado pelo sentido, ela é condicionada pelo sentido. Ela tem o universal, mas é um universal condicionado pelo sentido. Porque ela vê, ela percebe vendo, ela percebe tocando, ela percebe saboreando, entende? Ela é ativa, mas é ativa mediado, condicionado pelo sentido. E aí ela tem um problema, quando não tem abstração aqui, a nível do entendimento, né? Ela, quando tem o objeto total, ela acaba perdendo as partes. Quando ela vai para as partes acabam também uma se opor na outra. Vai ter o branco, não tem o salgado. Vai ter o salgado, não tem as perucas. Não tem o cubo, entende? Nesse nível, ela fica rodando isso aí. Ao passar para a abstração, então... Aí no nível... momento. É isso. No nível da abstração, eu posso ter os dois juntos. Tá? O universal puro e o universal das partes. É uma relação dialética entre eles, entende? Entendi. Tá certo. Okay. Obrigada. Pois não, adiante. Aí, ó. Aí no 117, lendo aqui. Surge aqui, todavia, um problema. A consciência vê no objeto muitas propriedades que, na verdade, não se afetam mutuamente, que são indiferentes umas às outras, que não se excluem. Né? Por consequente, não seria correto por parte da consciência aprender o objeto nem como uma comunidade geral, que exclui as diferenças, as determinações das propriedades, nem como um excludente, né? Que desconhece as semelhanças entre elas, mas sim o objeto como um meio, né? um meio comunitário, como um meio comum, universal, onde as múltiplas propriedades estão como universalidades sensíveis, cada uma para si, mas enquanto determinada, cada uma exclui as outras. Assim se expressa Hegel. Ora, vamos lá. Parágrafo 117. Olha, vejamos agora que experiência faz a consciência em seu aprender. Essa experiência já está contida no desenvolvimento, antes exposto do objeto, e do procedimento da consciência para com ele. Aí, o objeto, né? O objeto que eu aprendo, que eu percebo, apresenta-se como um puramente uno, puro universal. O sal, a cadeira, né? A mesa, o computador, um puro uno, universal. Também me certifico da propriedade, que há nele, as diversas propriedades desse uno. E também que é o outro universal, mas que por isso ultrapassa a singularidade. O primeiro ser da consciência objetiva como uno não era, pois, o verdadeiro, não é só o uno, é o uno no múltiplo. Como o objeto é o verdadeiro, a inverdade vai cair onde? No perceber, que não será correto. Devido à universalidade da propriedade, devo tomar a essência objetiva antes como uma comunidade geral. Próximo parágrafo. Aí no parágrafo terceiro, ok? Diz assim, ó, aí no segundo parágrafo depois do 17. Mas a propriedade como determinada, oposta a outra, o exclui. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos analisando o objeto da consciência percipiente. O que é o objeto da consciência percipiente? É o universal. Está sendo condicionado por sentir. Mas o que é esse universal? Ora, é o universal uno, excludente, que exclui as partes. Ok? Mas se excluir as partes, esse uno, ele não vai poder ser. Mas aqui ele está excluindo. Mas para ele ser, tem que ser universal, que é universal e ao mesmo tempo universal das partes.
As partes são ao mesmo tempo partes, ao mesmo tempo são parte de um todo, parte de um universal puro. Só que aqui, como um está excluindo o outro, o universal único exclui as partes. E o universal das partes exclui o universal enquanto tal. Se eu pego só as partes, o universal das partes, também cada parte acaba o quê? Se negando. Então eu tenho que ter um universal que garanta a convivência dessas partes. Um universal enquanto tal que aglutine, né, essas partes que são autônomas, independentes, mas ao mesmo tempo que relacional. Estão relacionadas uma com a outra. Tá certo? Diz aí, ó. A propriedade como determinada, oposta a outra, exclui-o. Logo, eu não tinha, de fato, aprendido corretamente a essência objetiva, ao determiná-la como uma comunidade com os outros. Devo melhor, por motivo da determinidade da propriedade, separar a continuidade por essência objetiva como uno excludente. No uno, que mutuamente não se afetam, mas são indiferentes umas às outras. Assim, eu não percebia o objeto corretamente, ao aprendê-lo como um universal, como algo excludente. Porém, agora, ele é um meio comum universal, onde as muitas propriedades geral, agora ele é um meio, né, comum universal, onde muitas propriedades estão como universalidades sensíveis, cada uma para si, excluindo as outras enquanto determinidade. Ok? Até aqui, vocês estão entendendo? Talvez não, né? Mas vamos lá. Vamos lá. O importante é a gente entender o sentido do texto. Certo? Lá na frente vai melhorar. Aqui são momentos complicados. O que é que nós vimos? Uma consciência percipiente. Nós estamos vendo isso. Uma consciência enquanto percepção. Ela tem um objeto como universal, mas ela com o objeto, uma relação, quem é o objeto. Porque o objeto, para ser percebido, não precisa da consciência. Tem o verdadeiro. Então vamos analisar essa verdade, o objeto. Vamos analisar esse objeto que é verdadeiro para a sua consciência. Ele é universal. Mas o que é esse universal? Nós estamos analisando esse objeto que para ela é universal. E na relação de sujeito-objeto, o sujeito, para perceber, pressupõe o quê? O percebido, o objeto. Logo, ele é o verdadeiro. Então, vamos analisar esse verdadeiro, esse objeto. O que é que ele é? Universal. Aí nós vimos, esse universal, por um lado, é o universal do puro, né? De um uno puro. Se ele é um uno puro, ele é ao mesmo tempo que exclui o universal das partes. Mas esse universal não pode ser só excludente, ele também vai ser um universal o quê? Que inclui. Por outro lado, o universal das partes. Ele não é universal das partes, por um lado, que nega esse universal puro. Mas, por outro, ele não nega, ele vai precisar de um universal que aglutine ele. Por quê? Porque as partes são determinadas, estão em diagladiamento, estão, né, fazendo fronteira ao outro. Então é preciso um universal, um meio, que garanta a convivência dessas partes, que cada uma como se fosse universal. Lá tem o branco, a brancura, lá tem o salgado, né? O essência de tudo que é salgado. Lá tem o asperoso, como essência de tudo que é asperoso. Estão entendendo? Estão? Pelo silêncio é porque estão. Né? Vamos lá. Parágrafo aí, ó, o parágrafo 4º, né? Depois do 617, né? Mas, não é assim? É isso? Ok? É aqui que nós vamos? Mas, aí diz assim, ó, vou ler aqui um parágrafo, uma paráfrase, né? Ó, o objeto, sim, verdadeiro, foi aprendido pela consciência como uma multiplicidade de propriedades singulares, sendo cada uma para si e exclusão para as outras. Contudo, procedendo assim, a consciência esvazia o próprio objeto, né, da percepção, pois as propriedades para si, que não estão num ser determinado, nem no uno, nem numa relação com as outras, não são mais propriedades, e nem são determinadas.
Então, não sei se vocês estão me entendendo. O objeto é universal. Esse universal é, por um lado, o quê? O universal exclui. Ele é um puro. Mas se ele for só o universal que exclui, ele não pode ser que tem que ter o quê? O universal das partes, né? Para que possa se distinguir dos outros. Ok? Aí eu vou agora para o universal das partes. As partes o quê? É como se também cada uma fosse universal. E cada um vai excluir o outro. O branco vai excluir o salgado vai excluir o asperoso, né? Analisando isso, ele vai dizer, não pode o objeto ser universal que exclui as partes, né? E não pode ser universal de partes excludente, porque se as partes excluem, elas precisam da outra para ser o que ela é pela diferença. O branco, para ser branco, precisa de salgado. O salgado, para ser salgado, precisa do asperoso. Se um é no outro, nós não temos nem ela, as partículas, nem o próprio todo universal sal. Estão entendendo? O nariz, meu, é nariz, mas não é a boca, não é os olhos, né? Mas para eu chamar isso aqui de nariz, eu tenho que ter a diferença. Meu nariz não é o olho, tá negando. Meu nariz não é a boca, tá negando. Ele ser. Mas se ele negar todos, ele não tem o diferente. E ele não poderia pertencer, porque ele precisa dos outros, né, para ser as minhas partículas. As partículas do objeto se negam, né, fazem fronteira, mas ao mesmo tempo tem que se atrair para que elas sejam o que elas são. Certo? Por exemplo, a cadeira tem um braço, tem uma perna, tem um assento, tem um encosto, né? Mas a perna não é necessariamente a cadeira. A perna não é o braço, não é o assento. Mas a perna, para ser perna da cadeira, vai precisar esse universal, que aceite ela, e vai ter que aceitar as outras partes, diferenciando, né? Estão entendendo? O que é que nós estamos fazendo? Analisando esse universal da consciência percipiente. O que é esse universal? A dificuldade que ela está tendo. Né? Ela vai perceber o sal. Mas se ela perceber só o sal, excluindo vai ser um sal vazio. Não pode. Aí ela vai o quê? O universal que vai incluir as partes. Ao incluir as partes, vai ter um problema. Qual é? Que as partes também são determinadas. Cada um começa a negar a outra. Mas se acontecer isso, o que quer dizer? Se as partes negar, o sal não vai ser. Então, as partes não podem, né, se excluírem. Vocês estão entendendo? É a consciência percipiente fazendo experiências em cima do objeto. Tentando dizer o que é esse universal. E ela está tendo dificuldades. Quando ela tem o universal puro, ela não tem o universal das partes. Mas o universal por si as partes é vazio, não é o universal. Não é o sal. Não é o salgado. Entendeu? Ela vai para o universal das partes. Qual é o problema do universal das partes? É que quando é o universal das partes dentro de um todo, essas partes também acabam se reivindicando como um todo também. E aí vai negar os outros. Se acontecer isso, o que acontece? Compromete o próprio universal, né, que é aglutina essas partes, e compromete a própria parte que está se reivindicando. Porque ela não pode ser sem as outras. Vocês estão entendendo? Uma partícula não pode ser sem as outras partículas. Certo? Ele diz assim. O objeto, enquanto puras propriedades que se relacionam com si mesmo, é apenas um ser sensível em geral, privado da diferencialidade do caráter da negatividade. A consciência ao ter objeto como ser sensível se retira da percepção e regressa novamente à certeza sensível, à certeza imediata da primeira experiência. Então, ora, a consciência percipiente vai ter o quê? O objeto como universal. Esse universal, eu tenho um universal, né, puro. Só o universal puro, sem as partes, eu volto lá para a consciência percipiente. Certo? Aí eu vou agora para o universal das partes. Só que o universal das partes, cada parte é para si acaba excluindo as outras. E excluindo as outras, eu tenho o quê? A auto-exclusão de todas as partes. Aí eu volto novamente para a consciência sensitiva, um universal vazio. Estão entendendo? A consciência tem um universal. Só que ela quer universal por partes, que a consciência sensitiva não consegue. Só que esse universal, o sal,
como é condicionado pelo sentido, o sal é até dificuldade entre essas partes. Então, quando ela quer aceitar as partes, cada uma, quando eu provo salgado, eu não estou vendo branco, quando eu vejo branco, eu não estou tocando umas perolas, cada um é como se fosse um todo, excluindo as outras. Mas se for isso, cada um vai se excluir também. E ao se excluir, vai ter o quê? Voltando à consciência sensível, um universal vazio. Se eu tenho um universal, né, as partes têm o quê? Jogo de força. Cada parte vai dizer que é universal também. E vai se opor. E vai acontecer o quê? Vai não só negar os outros, vai negar a si. Por exemplo, eu não sou vocês, mas eu tenho que negar vocês e ao mesmo tempo afirmar. Se eu só negar, eu sou uma identidade vazia. O sal é universal. Para ser universal, ele vai ter que negar. Não é branco, não é salgado, etc. É universal. Mas se ele é só universal sem isso, ele é universal vazio. Lado da certeza, lado da percepção. A consciência sensível. Agora, se não, é universal das partes. O que acontece? Cada parte é como se fosse universal. Cada parte vai negar a outra para ser o que ela é. Mas ao fazer isso, cada parte negar as outras, vai negar também a si. E aí você vai ter o quê? O universal vazio de onde nós começamos. Está entendendo? Estão entendendo ou não? Interessante. Eu estou. Tudo ok. Nós temos o objeto como universal. Pronto. Essa é a experiência. Por que é universal? Porque a consciência sensível não tem nada, não tem o objeto não é um singular mediatizado. É universal, né, sem as mediações trabalhadas, universal abstrato. Aí a consciência percipiente vai tomar a coisa, o objeto, como esse universal. Certo? Só que ela vai ter uma dificuldade. Qual é? Como ter esse universal enquanto tal, e como ter esse universal das partes. Se ela tem universal quando tal, né, sem as partes, esse universal é vazio. Volta lá a consciência sensitiva. Se ela vai para o universal das partes, cada parte vai querer ser o quê? Ter a sua verdade. Né? Ser também um universal branco, salgado, etc. Se acontece isso, cada parte vai não só negar os outros, vai negar também a si, porque tem os outros. E se houver a autonegação ou a negação dessas determinações, esse universal, como um todo, vai ser um universal vazio. Volta novamente para a consciência sensitiva. Tá certo? Ok? Ok? Então, a consciência, ao ter o objeto como ser sensível, se retira da percepção, não, e regressa novamente à certeza sensível, certeza imediata, de sua primeira experiência. Porém, como ser sensível e o visar da consciência imediata, natural, remete à percepção, como vimos, a consciência fica girando, né? No mesmo círculo, que em seus momentos particulares, em sua totalidade, se suprassuma a si mesmo. Ok? Aí no parágrafo 4. Mas, né? É isso? Mas, sendo assim, o simples, o objeto simples verdadeiro, que eu percebo, não é um meio universal, e sim a propriedade singular para si. Porém, ele não é, né, não é universal, assim, ele é propriedade singular para si. Porém, a propriedade desse modo nem é propriedade, cada um é para si, né? Não passa a ser propriedade porque vai negar os outros, nega a si. Nem um ser determinado. Porque se cada propriedade negar o outro, o ser não vai ter determinação, não vai ser o salvo. Pois não está nem em relação aos outros. Permanece com esse puro relacionar-se consigo mesmo. Apenas ser sensível em geral. Pois já não tem em si o caráter da negatividade. A consciência para a qual existe agora um perceber, um ser sensível, é somente visar, isto é, saiu totalmente para fora do perceber e regressou a si mesmo.
Só que o ser sensível e o visar passam para o perceber. Sou relacionando-se o ponto inicial e de novo afastando-se no mesmo circuito, o qual se supra-assume em cada momento, como no todo. Ok? Vamos para o 118. Certo? Que hora é essa? Vamos lá um pouquinho. Então, o que está acontecendo? Como resolver isso? A consciência não consegue resolver no campo do objeto. Trocando a miúdo. A consciência é uma consciência percipiente. Ok? Ela tem o objeto como universal. O objeto percebido é universal. Na relação dela com o objeto é verdadeiro porque para perceber a consciência percebente vai ter que perceber o objeto. Então ela vai agora dizer o que é esse objeto verdadeiro para ela, é o que é universal. Só que é um problema, qual é? Esse universal é o universal puro. Nega o universal das partes. Mas se negar as partes, volta aquele universal vazio da consciência sensitiva, tá certo? Segundo, eu vou para o universal das partes. Se eu vou para o universal das partes, cada parte também vai querer ser universal. Vai querer ser para si. E se cada parte quer ser para si, vai negar as outras partes. E se negar as partes, ela também se nega. E aí, ao se negar, vai voltar o quê? O universal vazio. Tá entendendo? Aí a consciência percipente, para salvar esse universal, como universal, né? Enquanto tal, e como universal, vai voltar, porque agora voltar para a consciência, para o eu sensitivo, o eu percipiente, para ver se salva essa unidade entre o uno e o múltiplo, entre o universal enquanto tal e o universal das partes. Estão me entendendo? Por que isso? Porque, olha, se o objeto é universal, quando eu vejo o todo, eu não vejo as partes, eu estou sendo condicionado pelos sentidos. Quando eu vou para as partes, minha consciência percebendo, está percebendo por sentido branco, não está vendo salgado. Quando está vendo salgado, não está vendo asperoso. Porque eu estou aqui mediado de forma concreta pelos sentidos. Estou sendo condicionado. Então, quando eu estou nas partes, eu tenho uma parte, eu não tenho outra. Porque a consciência não está tendo abstração aqui. Ou é uma abstração pobre. O que é abstração pobre? É uma entrega, uma imersão, né, sensitiva nas partes. A abstração posso trazer essas partes convivendo simultaneamente, guardando as suas independências e ao mesmo tempo sua relação com as outras. Mas sensivelmente eu acabo tendo uma imersão numa em detrimento das outras. Quando você vê, você não pega, quando você pega, você não está vendo, quando você escuta, você não está degustando. Estão entendendo? Mais ou menos, né? Aí vamos agora, nesse parágrafo aqui, 118, nós vamos passar para um outro momento, que é o momento do sujeito percipiente. Ver o que é esse universal, mas a partir do sujeito percipiente. Certo? Ok? Então, o ciclo percorrido não é o mesmo, pois a consciência que o aprende já vem enriquecida com a experiência anterior, né, que é a certeza sensível. Mesmo que volte, mas é um salto. É uma consciência mais ativa, é uma consciência que tem um objeto já como universal, né? Não era uma consciência que pensava que o objeto era singular. Já há um salto aqui. Constatou-se que, ao fazer a experiência sobre o perceber, né, ao fazer a certeza sensível, no caso aqui a percepção, a consciência dissolve o objeto, permanecendo em si ou refletindo sobre si mesmo. Então, ao fazer a experiência do objeto, ela vai acabar negando o objeto. E aí fica fazendo experiência, na verdade, sobre si. Por quê? Se eu tenho o universal puro, nega as partes. Se eu tenho o universal das partes, aquelas partes negam em si e comprometem o universal puro. E a consciência, na verdade, está fazendo experiência com ela mesma. A fazer experiência com o objeto. Tomando nesse nível, né, da consciência percipiente. Então, ou seja, ficou claro para ela, para a consciência, que o seu perceber, sua percepção, não é uma
não é uma apreensão pura e simples do objeto, né? Do objeto, mas uma apreensão sua, já que ao captar um objeto opera uma reflexão sobre si e com isso altera o seu objeto. Então, ele vai dizer, quando a consciência está fazendo experiência sobre o objeto, ela também está fazendo experiência sobre ela mesma, né? Certo? Aí, trata-se de separar, né? Separar. Trata-se de separar. Aqui. Então, trata-se de separar o que é uma apreensão simples do que é reflexão para deixar em estado puro a percepção primeira. Mas essa correção recai agora na consciência. A consciência distingue com isso sua reflexão e seu perceber. Isto é, ela não só percebe, mas ela também é consciente da reflexão sobre si como resultado de sua reflexão sobre o objeto e se separa da simples apreensão. E agora em diante, trata-se justamente de separar o que é apreensão simples do que é reflexão pura, para deixar em estado puro a percepção primeira. Mas essa correção é igualmente obra da consciência. Então, a consciência vai agora o quê? Sair do objeto e vai recorrer a ela, né, para dizer o que é esse universal. Então, ela, ao tentar dizer o que é universal, que é o objeto como universal, a coisa, né, ao fazer experiência sobre o objeto, a consciência estava, na verdade, também fazendo experiência sobre ela, porque é o objeto dela. Ao conhecer o objeto, ela está se conhecendo. E ela vai querer salvar a verdade do objeto agora no eu percipiente, na consciência percipiente. Certo? Ou seja, na reflexão dela sobre o objeto. Ela está tendo uma dificuldade. Qual é? Ter os dois universais. O universal, né, como um todo, e o universal das partes. E ela está fazendo experiência, certo? Na verdade, o objeto está fazendo experiência sobre ela mesma. E agora ela vai fazer uma reflexão dessa experiência que ela fez. Né? Essa reflexão que ela ao conhecer o objeto, estava fazendo. Que é essa dificuldade desses dois universais. Que não estão o quê? Correlacionados. Estão diferentes, né? Quando tem um, não tem o outro. Estão entendendo? Diz ela, parágrafo 118. Das Bewusstsein, ok? Vamos lá, no parágrafo 118. Tá bom por hoje, professor, tá bom? Muita informação para digerir aqui. Tá certo. Então, nesse parágrafo 118, vai começar aqui o momento da consciência. O momento do sujeito percipiente. Nós, até aqui, foi o que nós vimos. A consciência percipiente. Só para terminar. Nesse parágrafo 118, a gente vai começar um segundo momento da consciência percipiente. Qual é? A consciência vai perceber que, ao fazer isso, ela está fazendo uma reflexão dela. Ao refletir sobre o objeto, é uma reflexão como é que ela, né, reflete o objeto, como é que ela aprende o objeto, como é que ela vê o objeto. Ela vai fazer agora uma reflexão sobre o seu perceber, sobre a sua consciência percipiente, ok? Vai ver na próxima aula. Mas até aqui, foi o que nós vimos. Que não é mais a consciência sensitiva. A consciência sensitiva é a consciência passiva. Os objetos vêm a ela, né, e atacam os seus sentidos. A consciência perceptiva se dirige, mas ela se dirige como? Mediada pelo sentido, condicionada pelo sentido, e já tem um objeto como universal. Aí, como ela é uma consciência que percebe o objeto, na relação, né, entre a consciência percipiente e o objeto percebido, a consciência percipiente vai ter o quê? Que o objeto, para ser, tem que ser. E ela, como ela que percebe, não é o essencial. O essencial é o objeto, que não pode, né? A consciência não pode perceber sem o percebido, esse objeto. Então, o que é esse essencial, esse objeto? Ela vai ter uma dificuldade, ele é universal, ok.
Mas como é que esse universal quanto o todo, e esse universal das partes? Quando ela tem um sal, pelo sentido, ela não tem os outros, ela não consegue, né? Ela vê o sal, o objeto, ela não está trabalhando simultaneamente suas determinações. Quando ela vai para a universalidade das partes, tem um problema, que ela vai também o quê? Se dirigir às partes, como se cada uma fosse também universal, e cada um vai negar as outras. E ao negar as outras, vai negar esse universal. Ou seja, ela fez uma experiência, né, negativa com o objeto. Ela teve dificuldade de ter esses dois universais resguardados na diferença e na identidade. Né? Dois universais que são diferentes, mas que se completam. Né? Que são inseparáveis, embora distintos. Mas ela não conseguiu isso. Então ela vai voltar agora o quê? Para ela. Vai fazer, na verdade, uma reflexão do que ela fez sobre o objeto. Essa reflexão que ela fez do objeto, na verdade, é uma reflexão dela. Tá certo? Então a gente vai ver na próxima aula.